Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia e nessa aula nós iniciamos os nossos estudos do livro 3. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o lugar que as pessoas vivem. É que assim, minha gente, dentro da geografia, esse conceito de lugar vai sofrendo várias interpretações ao longo da história. Se a gente pergunta no dicionário o que significa lugar, então podemos dizer que ele é um lugar, é um espaço ocupado, uma pequena área, uma localidade. Mas dentro da geografia, este conceito é muito estudado e ele vai se diferenciando conforme a visão de cada autor. Então, quando eu trago a ideia de lugar, eu posso pensar no lugar que eu moro, então na minha casa, neste espaço ocupado, mas também no lugar que eu faço parte, então nas paisagens que ocupam este lugar. Por exemplo, a paisagem de um bairro, a paisagem de uma cidade, a paisagem de um local. Então, quando eu falo de lugar em geografia, eu analiso não só o espaço ocupado, mas também o que há em volta dele, as paisagens que fazem parte desse lugar. E se nós estamos falando de paisagem e de lugar dentro da geografia, nada mais comum do que analisarmos esse conceito dentro de um lugar que nós moramos, que neste caso é a Terra, mas percebendo quais são as relações que os seres humanos têm com o lugar nesse espaço ocupado. Se você não entendeu o que eu quis dizer nesta primeira apresentação, a coisa fica melhor da seguinte forma. Cada lugar revela um diferente modo de viver das pessoas. Então, se eu olho para o planeta, eu sei que ele é grande e imenso e em cada área dele existe uma natureza, existe um espaço, existe um clima, existe uma temperatura, existem animais, existem árvores, existem rios, a geografia do lugar, o terreno, se é alto, se é baixo, enfim, tudo isso faz parte do planeta Terra e em cada lugar existe uma forma diferente de se viver. Por exemplo, existe um lugar onde os ambientes são mais frios, então naquela região eu vou construir a minha moradia, eu vou me relacionar com aquele lugar de uma maneira bem diferente dos lugares quentes. Então é um lugar que neva, é um lugar que as temperaturas são mais baixas, é um lugar onde eu vou precisar construir um tipo de moradia que se for construir em outros lugares não vai dar muito certo. O nosso próprio jeito de viver nesse lugar também acaba alterando muito a nossa relação com o meio ambiente. Por exemplo, num lugar quente. Nesse lugar quente a gente sabe que ele vai ser sempre assim. Então eu não vou poder construir, por exemplo, casas muito fechadas. Eu vou ter que construir moradias mais arejadas. As roupas que eu vou ter que vestir para esse lugar também serão diferentes dos lugares que são mais frios. Então veja que até a roupa que nós utilizamos, até aquilo que está no nosso cotidiano, também muda com o lugar que eu vivo, com o lugar que eu ocupo. Seja ele frio ou quente. Outro lugar que algumas pessoas também vivem, escolhem para viver ou então vivem desde que nasceram são as florestas, as regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. Por exemplo, as populações indígenas. São pessoas que historicamente construíram a sua vida dentro das florestas, dentro das matas, em áreas isoladas ou não. E nesses espaços da floresta, esses indígenas criaram a sua própria forma de viver. Então, utilizando os próprios recursos da natureza para construir as suas moradias, ou ainda utilizando esses recursos para adquirir os seus próprios alimentos e também produzir as suas vestimentas, também a sua arte. Então veja que até na floresta também tem um modo de viver naquele lugar. Veja, é o espaço ocupado, mas ele também representa a forma como eu me relaciono com ele, e isso é geografia. Ou ainda para nós aqui existe um lugar de viver que é a cidade. Por muito tempo a gente acha que só a cidade existe, só existem cidades no mundo, que não existem outros espaços e outras formas de viver. Mas não, eu sei que a cidade é algo que está mais vivo na nossa cabeça, porque moramos nela. Sabemos que elas são espaços onde tem mais pessoas, que tem mais prédios, mais casas, mas é um lugar que também se diferencia dos outros lugares que a gente já está falando até aqui. O que eu quero que você perceba é que não importa o lugar que você viva ou que outras pessoas vivam, o que importa é que o ser humano vai modificando este espaço, vai alterando ou vai se adaptando a ele. Seja ele muito frio ou seja ele muito quente, vão nos transformando também como seres humanos, pois se não fosse eles, a gente não teria uma convivência com a natureza. Entenda que a palavra aqui, os dois conceitos chaves, né? O modo de viver e o lugar ocupado, são conceitos da geografia que nos fazem pensar. Como será que as pessoas vivem nesses lugares? Será que as pessoas que vivem nas florestas têm os mesmos hábitos e costumes das pessoas que vivem nas cidades? O que faz uma pessoa escolher viver em um lugar quente? Será que ela sempre viveu ali? Será que as pessoas sempre escolheram lugares frios para viver?
quais são as diferenças desses espaços e quais são as diferentes relações que existem entre esses modos de viver. Tentando responder algumas dessas perguntas, vamos analisar alguns modos de viver que estão distantes de nós, mas que podem nos trazer muitas características importantes para analisarmos aqui e fazermos algumas comparações. Por exemplo, quando a gente pensa em outros países, normalmente a gente pensa nos Estados Unidos, pensa em países da Europa, França, Inglaterra, Portugal e por aí vai. E aí a gente não percebe que existem outros países que existem em outros continentes, como por exemplo a África, que apresenta uma geografia enorme e diferentes lugares de viver, e também a própria América do Sul, com países aqui vizinhos a nós, que têm também diferentes formas de viver. Então vamos analisar, por exemplo, diferentes povos que habitam regiões diferentes do planeta. Por exemplo, os tuaregs. São povos que habitam o deserto do Saara. Quando eu falo deserto do Saara, eu espero que você tenha na sua mente aí uma área desértica, seca, de dunas, de areias, onde se faz muito calor, porque ali é uma região desértica. Nessa região desértica, a gente vai pensar assim, nossa, mas as pessoas não podem sobreviver num lugar desse. Aí é que tá. Existem pessoas que se movimentam por esses desertos, que se movimentam por essas dunas e que habitam essa região. São os famosos tuaregs. E existem também outros povos que circulam por essa região desértica, que são os beduínos. São pessoas que pegam ali os seus camelos, que é o animal mais apropriado para poder andar nessa região, e que constroem as suas tendas, as suas barracas e ficam ali por um tempo. Isso vai fazer com que eles tenham roupas diferentes, hábitos diferentes, uma alimentação também diferente, o que nos prova que o modo de viver deles nesse lugar influencia nas suas escolhas, por exemplo, de vestimento, de alimentação e de moradia. Um outro povo também que existe pelo mundo são os povos Urus, povos que habitam ilhas flutuantes, ilhas que foram construídas com material encontrado na natureza e que eles constroem ali nessa região dos lagos para sobreviver, para viver, sobreviver e também permanecer os seus descendentes. São povos que utilizam a própria natureza para habitar, neste caso, diferentemente das áreas desérticas, áreas de ilhas, que eles constroem essas moradias. E essas ilhas flutuantes ficam bem pertinhos aqui de nós, né? Ficam ali entre o Peru e a Bolívia, áreas ocupadas por essas pessoas desses países que têm hábitos, costumes, tradições que também se diferenciam conforme o lugar. Observe que eu quero chamar a atenção aqui que em todos esses momentos, quando eu falo de lugar, eu também estou falando de tradições, de costumes, de vestimentas, de alimentação, para que você perceba que são modos de viver diferentes nesses lugares. Agora, trazendo mais para o nosso cotidiano, para o que a gente conhece, que está mais vivo na nossa cabeça, nós temos aqui dois espaços que também são habitados pelos seres humanos, que são o campo e a cidade. O campo você conhece, desde muito cedo a gente começa a ver ali nos desenhos animados o que é uma área rural, o que é o campo. É uma área em que pessoas trabalham e vivem nesses espaços, né? Então normalmente predominam as paisagens naturais, né? Então a natureza predomina nesse espaço. Então áreas grandes, com pouca concentração de pessoas, com criação de diversos animais, onde se planta, onde se colhe, onde existem diversas atividades que são desenvolvidas para ganhar algum tipo de dinheiro, por exemplo, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, são coisas que vocês vão conhecer mais lá na frente. Então são atividades que essas pessoas realizam para tirar o próprio alimento ou para alimentar as pessoas que vivem nas cidades. Então é um espaço rural, é uma área rural. Normalmente algumas delas estão distantes das cidades e outras até fazem parte das cidades, mas não têm uma relação tão próxima com esta cidade. Já a cidade, você sabe, né? As pessoas trabalham e vivem nas cidades, que normalmente está predominada aí com vários prédios, casas, carros, os mais diferentes tipos de indústrias, os mais diferentes tipos de comércios, oferece de certa forma mais oportunidades e melhores condições de vida para as pessoas aqui do que no campo atualmente. Por isso que muitas pessoas estão decidindo vir para as cidades. Ao longo dos anos isso tem acontecido bastante. Mas o que é mais característico de uma cidade? O movimento, a agitação. Elas podem ser grandes, podem ser pequenas. Nós estamos sempre ali acelerados dentro de uma cidade. Então veja que o meu modo de viver também se modifica. Se eu comparo essas duas áreas, por exemplo, as pessoas que vivem no campo têm uma vida mais sossegada, mais tranquila, têm espaços de lazer mais voltados para a natureza. Já as pessoas que vivem na cidade têm uma vida mais agitada, mais corrida, e as opções de lazer são poucos parques públicos ou ainda cinema, teatro e outras formas de poder se divertir. Então veja que nesses dois espaços, nesses dois modos de viver, nesses dois lugares, há diferentes modos de se viver quando a gente compara um com o outro.
Agora, a principal coisa que eu quero que você entenda aqui é que não importa o lugar que a gente viva, o que importa mesmo é como nós nos relacionamos com este espaço. E o mais bacana disso tudo é a gente procurar desenvolver as nossas atividades sem prejudicar este lugar. Afinal, lugar em geografia também é afeto, também é simbolismo, também é olhar para uma paisagem que a gente ocupa e pensar, nossa, este é o lugar que eu cresci, que eu me desenvolvi, esta é a rua por onde eu brincava quando eu era criança. São memórias, são afetos. E isso também é geografia. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E ó, não se esqueça, hein? Não sai daqui sem deixar esse like. E na próxima aula a gente continua conversando sobre este assunto que está maravilhoso, tá certo? Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau!